Oi, amores. Boa noite. Vamos aguardar a Francilene para a gente iniciar mais uma live. Hoje nós vamos modelar um dos maiores inventores da humanidade, que é o Thomas Edison. Estamos aguardando a Francilene. Ela já está por aqui. Vamos aceitá-la já já. Como vocês estão? Como está sendo o feriado? Esperando a Francilene. Aguardando o convite, Francilene. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Quem aí conhece o Thomas Edison? E aí? Tudo bem? Sua pergunta Tudo. qual melhor. Eu Hã? tomei até um sua pergunta no WhatsApp hoje. Eu tomei até um Hã? susto. Eu falei, como assim? É pegadinha? É porque Não, eu fiquei esperando por um aí minuto sempre eu você tinha mandar. esquecido. Hã? Será que ela nem pesquisou sobre o rapaz? Era possível. Eu falei, gente, como assim? Aí na hora eu falei assim, meu Deus, é hoje. Eu já estava me esquecendo. Eu acho que é feriado, né? A gente se desconecta. Você trabalhou hoje? Você trabalhou hoje, Francilene? Não, na Oi, escola Cássio. não. Na escola não, só em casa, no ateliê eu trabalhei. Certo, certo. É verdade. Você ateliê em casa, né, Cátia? Né, Francilene? Em casa. É. Entendi. E aí, estudou bastante sobre o Thomas Edison? Vi algumas coisas a respeito. É muito, acho que tem muito conteúdo sobre ele, né? Senhora, demais, demais, demais. Então, Até eu porque abri a fez live, parte da história, né? Com as invenções, né? Não dá para. Não tem muita gente falando sobre ele. verdade. E aí eu estava abrindo a live dizendo que nós vamos modelar hoje um dos maiores inventores da humanidade, que é o Thomas Edison. E ele é um gênio, de fato, e ele passou por um deserto, porque eu fiquei me imaginando no lugar dele, e a gente acaba tirando uma lição disso daí, eu vou falar sobre isso. Mas vamos. O pessoal hoje está tímido para entrar, né, Francilene? Mas vamos começar a nossa live aqui, que a gente vai ganhando no movimento. Então, vamos falar do Thomas Alva Edison. Ele é de 1847 e ele faleceu em 1931. Ele foi, então, um dos maiores inventores da humanidade e sua maior invenção foi a lâmpada elétrica. Né? Ele chegou a registrar um total de 1.033 patentes. E ele é filho de um marceneiro e de uma professora. E quando ele tinha 7 anos, a família dele, né, e ele se mudaram para uma cidade em Michigan, na região dos Grandes Lagos. E interessante que tudo é uma questão de interpretação, né? Durante a escola dele, a escola primária, durante apenas 3 meses, ele frequentou a escola pública, porque ele era muito impertinente, o que não agradava muito o professor. E aí, o que o professor entendeu? Ele concluiu que Thomas Edison tinha um cérebro oco e era incapaz de aprender. Quer dizer, a extrema inteligência dele foi interpretada dessa forma.
Então, ele acabou completando a sua educação primária com a sua mãe, que acabou fazendo com que ele estudasse o que realmente ele gostava, que era ciências. E aí, com 11 anos de idade, ele instalou um laboratório no porão de casa, e com 12 anos ele aprendeu o alfabeto Morse e começou então a construir telégrafos rudimentares. E aí ele conseguiu um emprego de vendedor de doces e jornais no trem que fazia a linha Huron-Detroit. E com o apoio do seu chefe, ele instalou um laboratório químico no vagão, onde nas horas vagas ele estudava e fazia experimentos. E aí, em 1861, durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, ele preparou uma velha prensa, comprada na época por $12, e alguns rolos de papel, e instalou no seu vagão postal a redação e a tipografia do grande Arauto Ferroviário, jornal com 400 exemplares de tiragem. E ele era o repórter, o redator e o tipógrafo. E aí, com 14 anos, ele sofreu um acidente e ao descer do trem em movimento, que com o tempo foi lhe tirando a audição. Você imagina isso daí. Em 1862, ele aprendeu, então, telegrafia e ele logo se tornou um ótimo profissional. Construiu 2 aparelhos telegráficos e se empregou como telegrafista na estação de Stratford, próximo da cidade dele. E por ele dormir nas horas de menor movimento telegráfico, ele foi demitido. E aí ele vagou pelas cidades atrás de emprego, então sem tostão, surdo e imerso em suas reflexões sobre os seus experimentos. E aí, em 1868, ele obteve sua primeira patente por um registrador elétrico de diversas aplicações. E no ano seguinte, ele arranja trabalho na agência telegráfica da Bolsa de Valores em Nova York, onde dormia no porão. E ele conseguiu, então, montar uma firma de engenharia eletrotécnica, né? E ele conseguiu isso trabalhando 20 horas por dia e economizando em parceria com um amigo. E em pouco tempo ele inventou um telégrafo que permitia enviar diversas mensagens ao mesmo tempo. E em 1870, ele construiu um telégrafo adequado para transmissão de notícias da cotação da Bolsa. E aí foi a virada dele. Ele foi oferecer ao presidente de uma poderosa companhia, esperando ganhar $3 mil. E ele conseguiu ganhar $40 mil. E aí, passadas então as dificuldades financeiras, Thomas Edison montou em 1873 um grande laboratório em West Orange, em Nova Jersey, e aí ele patenteia a máquina de escrever. Mais tarde, aproveitada pela Hamilton, uma registradora, né, futuro mimeógrafo, e aperfeiçoou então o microfone, o que ajudou a pôr em prática o telefone inventado por Graham Bell. E em 1877 ele inventou o fonógrafo, aparelho que reproduzia o som e que evoluiu para o toca-discos. E em 1879 surgiu então, depois de mais de 1.200 experiências, a lâmpada elétrica. E antes dele, vários cientistas tentaram o mesmo invento, mas o problema todo estava em encontrar um filamento que chegasse a brilhar, mas não queimava com a passagem de eletricidade. E ele usou então um filamento de carvão posto dentro de um bulbo de vidro, do qual se havia extraído ar.
E em 1897, a grande vitória de Edison. A primeira lâmpada se manteve acesa durante 40 horas seguidas. E nos anos seguintes, ele aperfeiçoou sua lâmpada e com êxito ele registrou o seu produto e iniciou então a comercialização. E aí ele teve várias outras invenções, ele fundou em 1890 a Edison General Electric Company, que se tornaria um dos maiores conglomerados do mundo. Então, ele realmente é um gênio, né? E aí, os seus restos mortais estão hoje sepultados no Edison National Historic Site em Nova Jersey. De fato, ele era um superdotado, né, Francilene? E uma coisa que me chamou a atenção foi a frase dele sobre a surdez. Porque eu fico imaginando que quando você nasce já com essa deficiência, é uma coisa. Você não conhece isso. Mas quando você perde, é um deserto, é um processo. É claro que você, com certeza, vai desenvolvendo outras habilidades, né? Você vai tendo outras percepções, mas não é fácil. E ele diz o seguinte: a surdez foi de grande valia para mim. Poupou-me o trabalho de ficar ouvindo grande quantidade de conversas inúteis e me ensinaram a ouvir a voz interior. Ora, gostei dessa parte. A voz não dá, cara. Isso para mim, eu fiquei imaginando. Você obviamente que se você passa por esse deserto e a única opção que você vai ter é você ressignificar e aprender a conviver com a deficiência que você, na verdade, adquiriu, você, de algum modo, vai ter que ter uma percepção para receber orientações divinas mais claramente do que nós. Então, a voz interior, de fato, é o nosso norte, né? E somente quando nós nos calamos e permitimos ouvir o nosso lado mais profundo, que nós alcançamos as respostas que precisamos. Então, por isso é que é necessário mergulhar fundo em nossa interiorização, né? E descobrir essa verdade que se esconde por trás da nossa voz interior. E, veja, a voz do espírito, ela é, de fato, mansa e delicada. E uma vez que você é uma voz que mais se sente do que se ouve, né? E é uma voz espiritual que vem à mente na forma de pensamentos instilados no coração. Então, ele, por outro lado, se a gente pode definir assim, você não ouvir as vozes externas que muitas vezes te atrapalham, te tiram do foco, facilita você ouvir essa voz de dentro, essa voz do coração e essa voz, sobretudo, espiritual, que ela é de fato sentida. Então, mas até você chegar nisso, você passa por um deserto, porque você ter e deixar de ter, Francilene, é muito mais difícil do que quando você não tem, passa a ter. Então, vamos dizer assim, é uma sabedoria incrível você ter essa percepção, e talvez por isso ele teve esse desenvolvimento, né, de várias invenções e de não parar nunca, né? E ele fala que um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. Porque a inspiração é o que a gente traz de fora para dentro. Mas a transpiração é o que a gente coloca para fora. Então, são de fato os nossos esforços,
as nossas lutas, a nossa labuta. E isso ele traz para a gente, né? Nada para ele foi assim. Então, tudo foi esforço. E interessante que quando ele estava nessa invenção dele, falaram para ele desistir depois de tantas tentativas, porque né, ele não havia avançado um só passo. E ele diz, o quê? Não avançamos um só passo? Avançamos sim. Na época, avançamos 700 passos rumo ao êxito final. Nós sabemos de 700 coisas que não deram certo e que não nos iludem mais. E é a isso que você chama de perda de tempo? Então, ele deu uma resposta de mestre quando falaram para ele desistir, quando falaram que ele fracassou nessas 1000 tentativas que deram errado. Então, ele descobriu 1000 tentativas que não deram certo para ele encontrar, nessa única tentativa, a invenção. Então, é não desistir, porque nós já sabemos e nós já falamos aqui que os covardes nunca começam, que os fracos nunca terminam e que os vencedores nunca desistem. Então, esse exemplo dele foi incrível. E certamente recebe-se muito mais facilmente inspiração em lugares tranquilos. E quando a gente exclui essas vozes, os barulhos externos, de fato é muito mais fácil para a gente se conectar, né? Porque Deus fala conosco na forma de sentimentos, né? Que são provenientes do Espírito Santo. E como, por exemplo, o calor, a paz ou a alegria. Então, a gente precisa, de fato, silenciar. É uma voz muito suave, mas a gente tem que sentir no coração. E a gente não só tem que excluir os barulhos externos, mas também os nossos, né? Porque às vezes a gente está aqui mesmo no silêncio, mas nossa mente está completamente barulhenta. Então, a gente precisa silenciar para a gente se ouvir através do coração, a voz do Espírito Santo. E é isso. Ele fala o seguinte também, que o primeiro requisito para o sucesso é a habilidade de aplicar incessantemente suas energias física e mental a qualquer problema sem se cansar. Porque tudo que você faz, se você aplica a sua energia, você tem um propósito para aquilo. Então, dificilmente você vai se cansar, porque você tem um alvo, e esse alvo para você é incansável. E aí você aplica toda a sua energia física, sua energia mental, porque algum estímulo nós temos que ter. Mas quando a gente tem o propósito, dificilmente ele vai nos cansar. Por isso que o nosso trabalho, ele só não nos cansa quando ele tem um propósito. Quando ele é de fato, ele tem um para quê, né, Francilene? Ele tem que ter esse propósito firme. E os 3 grandes fundamentos para se conseguir qualquer coisa são, primeiro, o trabalho árduo, porque de fato nada chega para nós assim, né? O que chega para nós, mas a gente estando no nosso percurso, a gente estando no caminho, sim, pode chegar um favor imerecido de Deus, né? Pode chegar a oportunidade, pode chegar a sorte, pode chegar o bônus, mas tudo isso é no percurso, é no nosso mover. A segunda coisa é a perseverança. Como eu falei, os covardes, eles nunca começam, os fracos nunca terminam e os vencedores nunca desistem. E, por fim, o senso comum. Então, a gente precisa ficar atento a tudo isso, porque a gente tem que entender o nosso para quê. É isso, Francilene, te dou a palavra, mande brasa. É interessante, eu aprendo demais também, porque eu pesquiso, mas eu vejo que tu pega muito mais, assim. E se não entra ninguém na live, nós falamos uma para outra. Se não tem tantas pessoas, né? E é muito interessante tudo isso que você traz, a questão de não desistir, porque o sucesso ele vem a partir de quando você não desiste. E como ele falou, ele só conseguiu porque ele não errou, como as pessoas
falam, né? Ele não errou, ele apenas encontrou mil formas que não deram certos, e aí foi até encontrar a forma certa. Então, o segredo é não desistir. Uma coisa que ele diz que a nossa maior fraqueza está em desistir. A maior fraqueza do ser humano está em desistir. E às vezes, quando alguém desiste, às vezes faltava tão pouco para dar certo, e aí por conta desse desistir, que é próprio da maioria dos seres humanos, de desistir, ele não consegue atingir aquilo que ele gostaria, porque tentou uma, duas, e aí já desativa tudo e já não continua, né? Então, ele diz que a nossa maior fraqueza está em desistir. E a maneira mais certa de ter sucesso é sempre tentar mais uma vez. Mais uma vez. Ele poderia ter desistido na 100ª vez, de tantas vezes que já havia tentado, testado. E, na verdade, ele não estava tentando, ele estava testando. Ele testou muitas formas, né? Até conseguir. Então, a maneira certa de ter sucesso é sempre tentar mais uma vez, vou fazer mais uma vez, e mais uma vez. Se é algo que tem dentro do coração, aquilo que você realmente quer, não desista assim logo. Tente mais uma vez, teste mais uma vez. A não ser que isso não faça sentido para você, mas se fizer sentido aquilo que você está se propondo a fazer, teste mais uma vez, não desista. E ele dizia que o maior elogio que ele recebia, que ele ouviu em toda a vida dele, né, de inventor, era: nunca vai funcionar. Ele disse que era o maior elogio que ele ouvia, era esse: nunca vai funcionar. E ele não se ateve a isso. Pelo contrário, ele testou de novo, ele foi lá de novo, e foi mais uma vez e mais uma vez, a ponto de chegar a centenas de testes, né? E ele falava isso, que o maior elogio foi esse: não vai funcionar. E mesmo assim, como ele tinha, queimava no coração dele de continuar a invenção, fazia sentido para ele criar, então ele não desistiu, ele tentou mais uma vez. E ele falava também que há sempre uma forma de fazer isso melhor. Aí ele diz: encontre-a. Então, se tem alguma coisa que você gostaria de fazer, que você olha e, mas não é assim. Existe uma forma de fazer melhor, claro. Então, é preciso que, se você faz sentido para você criar alguma coisa, fazer algo diferente, tente uma melhor forma, porque você vai encontrar. Busque uma outra forma, porque você vai encontrar uma melhor forma de fazer algo que você gostaria. E ele diz outra coisa: eu descubro o que o mundo precisa, vou lá e invento. Foi o que ele fez. Ele viu que o mundo precisava das invenções, né, que ele criou, e ele foi lá e inventou. Porque dentro dele tinha essa inspiração. E ele transpirou, ele realmente trabalhou para conseguir. Porque a inspiração ele tinha dentro a inspiração de fazer tal coisa, mas ele foi lá e ralou muito, ele trabalhou muito. Até uma frase eu não anotei, mas eu li essa frase, que ele dizia que às vezes a oportunidade ela vem vestida num macacão parecido a trabalho. E aí muitas pessoas perdem a oportunidade, porque eles pensam que a oportunidade vem de forma, que é muito fácil. Não, ela vem vestida com um macacão chamado trabalho, e aí você não quer ter trabalho, você não quer testar de novo, você não quer quebrar a cara mais uma vez. E aí desiste muito fácil. E ele diz que o primeiro requisito para o sucesso é a habilidade de aplicar incessantemente suas energias físicas, como você já falava, né? Física, mental. Então, é preciso aplicar isso, é preciso aplicar para que você possa realmente ter êxito naquilo que você se propõe a fazer. E é bem interessante todo esse sucesso que ele atingiu não foi uma coisa meramente por acaso, ele teve sorte, ou ele teve a oportunidade. Pelo contrário, ele teve dificuldades, ele teve que ralar muito, que ouvir muitos nãos, que ouvir, apesar dele ser surdo, mas ele entendia que as pessoas não acreditavam nas suas invenções. Ele entendia isso, né?
E ele entendia que em alguns momentos ele estava só naquilo que ele se propunha a fazer. E ele diz que absorvia prontamente ideias de todas as fontes. E frequentemente ele começava de onde a última pessoa havia parado. Ele pegou ideias já prontas de outras pessoas e continuou, porque essa pessoa se deu o trabalho de parar, né? Inclusive, tem alguns casos polêmicos em relação a isso, né? Que ele tomou a ideia de outro e tal, mas ele fala que ele absorvia prontamente ideias de todas as fontes. E frequentemente ele pegava a ideia de alguém que havia parado, que havia desistido. E como ele não era de desistir, ele diz que, como ele mesmo diz, eu não falhei, eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionaram, né? Então, isso justifica o fato dele ter pego alguma ideia de alguém que não funcionou, que desistiu, e colocado em prática, porque ele, de fato, ele não tinha, nele não existia essa palavra desistir. Ele não existia a palavra falhar e nem errar, pelo contrário, ele só foi encontrando as formas que não davam certo, e ele continuou buscando. A partir daquela que não deu, ele já não repetia mais, porque a falha está em repetir o mesmo erro. E ele não repetiu o mesmo erro. Se viu que não deu certo, ele viu uma outra forma de fazer. E ele diz que o gênio é uma pessoa de talento que fez a lição de casa. Então é fácil falar, quando a pessoa não dá certo, ele é tido como louco. Quando ele consegue, ele é o gênio, mas ele simplesmente se tornou o gênio porque ele fez a lição de casa. E o que é fazer a lição de casa? É testar em outras possibilidades, porque para se fazer uma coisa, existe sempre uma forma melhor de fazer. Então, quando você testa, quando você vai, você se torna gênio. E para finalizar, uma outra frase que eu achei interessante, ele disse, se todos fizéssemos as coisas que somos capazes de fazer, literalmente nos espantaríamos. Porque nós somos capazes de fazer muitas coisas. E se todos fizessem a lição de casa, fizesse as coisas das quais somos capazes, até a gente mesmo se espantaria com o nosso progresso, com o nosso sucesso, se alguém queira dizer isso, sucesso e tudo, mas porque o sucesso ele só é mais declarado quando a pessoa morre, né? Já não está mais aqui, mas enquanto ele vive, ele pode ir em busca disso, de melhorar, de crescer, de fazer diferente. Então, enquanto você tem vida, você pode buscar correr atrás daquilo que faz sentido para você. E então, se todos nós fizéssemos as coisas que somos capazes, se todos nós fizéssemos a lição de casa, eu espero que possamos olhar para dentro da gente, vendo esse exemplo de persistência que ele foi, do sucesso que ele é, pelas suas invenções, porque a partir da invenção dele foi se criando outras, e nós temos a tecnologia que nós temos hoje, todas as formas que facilitam a nossa vida hoje, começou lá com a invenção dele. E que ele pegou ideias de outros e que colocou em prática e não desanimou diante das críticas, diante das palavras de que ele não ia dar certo, mas ele não desistiu. Então, que possamos também, diante desse exemplo, desse modelo que foi ele, que possamos também fazer a nossa lição de casa, olhar para dentro, ver quais as nossas capacidades, o que nós temos deixado na mesa, deixado para lá, chutado o balde, não deu certo, não quero mais, não vou mais, já cansei. Que a gente não desista se aquilo que nós almejamos faz sentido, que possamos testar outras formas, testar formas diferentes de fazer, buscar pessoas que possam nos ajudar, que possam, para que a gente não desanime, não desista, porque o mundo precisa do nosso talento, daquilo que nós carregamos. Descubra o que o mundo precisa e vá lá e invente, vá lá e faça. Isso é uma forma de empreender, isso é uma forma de crescer como pessoa, de servir o outro naquilo que você sabe. Descubra o que os outros precisam, vá lá e invente, vá lá, faça, empreenda, cresça, progrida, prospere naquilo que você sabe fazer. Então, o mundo precisa de muitas coisas, temos muitos talentos guardados que nós sabemos e precisamos descobrir e fazer, porque o mundo precisa do nosso serviço, do nosso servir. E em troca, nós recebemos a energia que nós precisamos para também a parte material que é necessária.
Então é preciso realmente descobrir o que o mundo precisa e ir lá inventar, como o Thomas Edison fez, não desistiu, encontrou 1001 maneiras que não funcionavam, até encontrar a forma de que funcionam as coisas. Então essa é a minha mensagem. Coragem, descubra, faça a lição de casa, não enterre o talento que você tem dentro, não enterre aquilo que faz sentido para você só porque não deu certo. Tente outras formas. Sempre terá uma forma melhor de fazer as coisas. Então é isso, Deise. Se você quiser complementar, depois a gente... É isso. A gente abordou bastante. O que eu deixo de mensagem importante é que a gente, de fato, escute essa voz do Espírito com o nosso coração, que a gente se silencie, que a gente use os recursos que a gente tem. Muitas vezes nós temos muitos recursos e nós desperdiçamos porque nós nos enchemos de desculpas. Então, talvez quando a gente passe por um deserto, que a gente descubra outras possibilidades por a gente desperdiçar o que já tem. Então, e que a gente pegue todos esses exemplos que a gente vem aprendendo dessas pessoas, dessas grandes personalidades, para a gente usar na nossa vida. Né? Como a gente sempre fala aqui, nem todos nós, aliás, ninguém, eu creio, só tenha coisas boas. Mas quando a gente modela alguém, a gente modela, extrai para a gente o que pode servir para a gente, mas aquilo que a gente sabe que não serve, também é uma ótima descoberta, porque a gente tem certeza daquilo que a gente não quer ser. Então, isso acaba se confirmando para nós. Então, que a gente, de fato, esteja em posição de receber, né? E, para isso, a gente precisa silenciar a nossa mente. Eu queria saber se você quer fazer o boot, ou se você... Eu falei, se prepare. E vamos lá. Se você acha que dá para fazer o boot, aí você faz, senão a gente finaliza aqui com um boot mais tímido. Eu sei fazer do meu jeito. Vamos lá. É falado de coração, não é decorado, é falado mesmo, igual você conversa. Aqui a gente está trazendo para as pessoas que estão aí ou que vão ainda nos assistir essa palavra de conforto, essa palavra de consolo, essa palavra de hábito para que a gente se conecte com a fonte, com a sabedoria. E para isso a gente tem que conversar com Deus como se ele fosse o nosso amigo. Não tem dificuldade, né? A gente tem aprendido isso, que é da forma mais simples mesmo. A gente quer encontrar palavras robustas. Não é isso. Isso daí é quando a gente não tem intimidade. Mas a gente tem intimidade, e quando a gente não tem, a gente cria, porque a intimidade vem com o relacionamento que a gente vai adquirindo. Então, ele quer apenas que a gente seja filho, que a gente seja... acesse com a maior facilidade, porque ele está sempre ali para nós. E é com essa forma simples mesmo que a gente fala com ele, e é dessa forma que a gente até passa para as pessoas, para que elas tenham essa intimidade de uma forma mais simples mesmo, né? No real sentido da palavra. É verdade. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, né? Respirar, entrar, abrir o nosso coração para que realmente nós possamos entrar nesse diálogo com o Senhor. Eu te bendigo, Senhor Pai Santo, porque Tu tem nos amado, Tu é esse que não esquece de nós. Nos encoraja, Senhor, hoje, a colocar para fora os nossos talentos, aquilo que Tu tem dado a cada um. Todos nós temos dentro um talento, temos dentro uma habilidade, temos dentro de nós uma criatividade que vem de Ti, porque Tu é criativo, Tu é um Deus criativo, Tu é um Deus que fez tudo perfeito. E que Tu possas realmente
vir em nosso auxílio, nos encorajar para que a gente não desanime diante dos obstáculos. Que a gente teste novas coisas, que a gente possa testar as nossas ideias, que não sejam só ideias mortas, ideias, aliás, vivas, que possamos matar essas ideias, colocá-las em prática. As ideias que nós temos de trabalho, as ideias que nós temos com as nossas criatividades, que possamos realmente nos sentir útil para o mundo, que possamos colocar à disposição do outro tudo aquilo que nós sabemos, colocar a serviço do outro, porque nós fomos chamados a servir. E que, apoiados no teu amor, na tua bondade, que nós tenhamos coragem de enfrentar os desafios, de enfrentar as dificuldades que virão na nossa vida. Dá-nos a graça de poder escutar a tua voz, a voz do Espírito que fala no nosso coração. Dá-nos a graça de poder realmente ouvir o que tu tem a nos dizer, através dos acontecimentos da nossa vida, através dos acontecimentos com outras pessoas próximas, que possamos escutar a tua voz, porque tu nos fala através dos acontecimentos. Dá-nos um coração limpo para que possamos ouvir a tua voz. E que todos os obstáculos, apoiados em ti, nós consigamos ultrapassar, nós consigamos resolver os problemas, porque tu é um Deus que se tem algo que tu nos permite algum problema, tu nos dá a solução. Que possamos realmente encontrar em ti a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas angústias e decepções da vida. Te pedimos por Jesus Cristo, o teu Filho que veio ao mundo por amor a nós. Amém. Amém. É isso aí, para complementar, eu quero pedir a Deus que neste pequeno momento que nós adentramos na sua presença, que nós possamos acessar com tamanha força e que nós possamos também voltar a Shekinah, que é para dentro. E onde quer que a gente esteja agora, é a sua presença, é a presença manifesta dele. Então, eu quero isso e queremos isso, essa novidade de vida, né? A prudência, a ousadia, o discernimento. E finalizamos aqui, pessoal. Muito obrigada pela presença de cada um. E obrigada, Francilene, pelo boot. Vamos criar esse hábito, mais um hábito, para a gente se conectar com a fonte mais um pouco. E para a gente também ir criando bons hábitos de uma outra forma. Talvez nós já tenhamos isso com a nossa intimidade, na nossa casa, com nós mesmos, mas com as pessoas que estão aqui se disponibilizando para nós. E é isso. Obrigada a todos. Até a semana que vem. Um beijo grande. Obrigada, Deise. Um beijo, sempre um prazer. Espero que a gente continue parceiras assim por muito tempo. Com certeza. E é sempre muito bom poder partilhar um pouco com todos aquilo que a gente tem aprendido e que tem nos feito crescer também. E a gente espera que todos possam, de alguma maneira, crescer na vida, prosperar nas várias áreas da vida, né? Que são muitas. Até a próxima semana. Até. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.